Bom dia, pessoal. Prazer enorme estar aqui com vocês. Eu sou o Anderson Tez, sou sócio fundador da Redpoint Ventures, um fundo de Venture Capital aqui no Brasil. Honra enorme estar aqui moderando o painel dessas três feras. Uma sequência bem bacana com o assunto anterior. Acho que o Edgar fez várias vezes a menção ao protagonismo que é importante na expansão do negócio. O desafio que eles estão gerenciando no momento agora é como trazer um novo protagonista para as empresas que eles mesmos criaram. Então, é um desafio muito interessante. Eles têm uma história muito rica para contribuir com a gente aqui hoje. Para começar o papo aqui, eu vou pedir para cada um se apresentar rapidamente, dando o contexto da empresa que eles criaram, dando uma dimensão do tamanho do negócio que eles criaram até hoje. Mas, dali para frente, o foco vai ser muito mais nas pessoas, na experiência individual deles, para que isso possa servir de experiência e exemplo para todo mundo que está aqui hoje. Tá bom? Então, começando aqui, a gente tem no painel o Fred, da Track and Field, o Jai, da Ornatus, e o Ricardo, da Natural One. Se eu puder pedir para você começar, Jai, contando para a gente um pouquinho do que você faz, o tamanho do empreendimento, e aí a gente faz um ping-pong aqui com cada um deles. Obrigado, Anderson. Bom dia a todos. Meu nome é Jai, eu trabalho com franquia há 27 anos, e hoje sou sócio fundador de 2 grupos, onde nós temos basicamente 7 marcas. Acho que a marca de maior notoriedade é a Morana, com mais de 300 lojas, e nós temos o segmento de alimentação, Montana Grill, Grileto, também onde eu sou sócio fundador e conselheiro lá nesse momento. E hoje empregamos 500 pessoas diretamente e quase 7.000 pessoas na ponta. Somos considerados entre top 50 franqueador do país, e com esse faturamento que nós temos hoje, somos considerados uma das 200 maiores varejistas do Brasil. Muito obrigado. Bom dia a todos, prazer estar aqui com vocês, dividir um pouquinho da minha vida, da nossa experiência, né, que é empreender. E eu posso dizer para vocês que, enfim, a minha empresa atual, a Natural One, é uma consequência um pouco da minha história. Eu trabalho diretamente com o suco há uns 30 anos. Antigamente, dentro da Votorantim, que é uma outra dimensão de empreender, e agora, recentemente, dentro da minha companhia, que é a Natural One. É uma empresa nova, tem 4 anos. Esse ano a gente deve estar beirando perto de 400 milhões de faturamento, um pouquinho menos, talvez uns 380. E temos umas 280 pessoas na companhia e com a ambição de ser uma marca global de suco do Brasil para fora. Hoje o Brasil, só para contextualizar, tem 85% de market share no suco de laranja. E esse é um dos viés, primeiro, que me irritou, que no Brasil não tinha suco bom, eu achava que tinha que melhorar os produtos aqui, e realmente foi assim que me intrigou, porque a gente exportava tudo e não tinha quase nada ficando aqui. Então, a minha motivação foi realmente, primeiro, consolidar o Brasil, trazer para o Brasil uma coisa de melhor padrão, de melhor qualidade, e, a partir daqui, ganhar um mercado fora do Brasil, que tem boas oportunidades. Fred. Bom dia a todos. Sou o Fred, da Track and Field, cofundador. Nós fundamos a Track and Field há 30 anos. Hoje, a Track and Field é uma empresa que não só trabalha no varejo de modo esportivo, mas também tem um braço de eventos esportivos, a TEV Sports. Nós temos 200 lojas, vamos fechar o ano com 200 lojas espalhadas pelo Brasil. Passamos aí pelos últimos anos crescendo, mesmo com todas as adversidades que o país trouxe. E também temos dentro da TEV Sports o Santander Track and Field Run Series, que é o maior circuito de corrida da América Latina e que nós pretendemos fazer com que chegue a ser o maior circuito de corrida das Américas. Hoje são 80 corridas que estão planejadas para 2019, 100 provas de 10K que vamos fazer em 2020. Acho que é isso. Bacana, excelente. A gente, em preparação para o painel aqui, a gente identificou que cada um deles está... os 3 estão nesse momento de contratação de novos executivos, inclusive para posição de CEO e institucionalização de conselhos para as empresas. Eu queria que vocês compartilhassem isso. Muitas vezes, principalmente quando o empreendedor está no início da jornada, essa possível transição é encarada como um tabu, muitas vezes associado com uma falha ou com a idade muito avançada dos executivos, quando, na verdade, na grande maioria dos casos de sucesso, não é.
por uma motivação boa, por atração de novos talentos para a empresa. O estágio de cada um de vocês está um pouco diferente, eu acho que vai ser bacana para a gente poder comentar para a plateia as fases diferentes. Seria muito bom se vocês pudessem compartilhar a motivação do porquê que vocês estão perseguindo isso agora. Podemos seguir os três também, depois a gente começa perguntas individuais. Bom, nós na Track and Field, algumas motivações, acho que algumas motivações. Uma delas é que chegou um momento que nós começamos a enxergar que a gente tinha várias oportunidades de crescer, uma mudança de mercado muito grande, de digitalização, a possibilidade de internacionalização, de licenciamento e entrar em novos mercados. E nós, como os três fundadores e sócios, a gente não tinha uma forma organizada de tratar isso e avançar com a questão da tomada de decisão em relação a essas oportunidades. Uma coisa interessante também é que quando uma empresa ela tem sucesso, ela cresce, ela está numa posição mais vantajosa financeiramente, e talvez com uma posição de mercado, mas ela também tem anticorpos mais fortes. Quer dizer, novas oportunidades, novas unidades de negócio, elas acabam, muitas vezes, a própria empresa, ou numa empresa com muitos sócios, aonde essa oportunidade nasce, acaba também sendo fator de sucesso para determinação se essas oportunidades vão avançar ou não. Então, a nossa decisão de trazer um CEO, primeiro, uma pessoa que tenha a visão da nova geração, uma visão que entenda a geração Z, entenda os desafios do mercado para frente. Ela não só está fazendo isso de uma forma, trazendo executivos e pessoas para nos auxiliar de uma forma mais objetiva na tomada de decisão, como está fazendo uma unificação muito grande na sociedade, porque os sócios passam para um conselho e começam a tomar decisão de uma forma mais objetiva. Então, está sendo muito positivo. Tem uma questão também que nós, os três sócios, nós temos 50 anos e a nossa empresa ela não é familiar, é uma empresa que foi fundada por 3 amigos. Então, a necessidade de pensar em como essa empresa vai sobreviver e encarar os novos desafios que vêm por aí também é uma coisa importante, e a gente tomou essa decisão de fazer esse movimento agora, talvez até num momento mais cedo do que as empresas geralmente tomam. As pessoas chegam para a gente, você fala que vai para o conselho, a pessoa olha para você e fala, pô, esse cara vai se aposentar, né? Mas acho que é exatamente o contrário. Acho que no conselho a gente vai ter que aprender a conseguir direcionar a empresa com a estratégia e trazer bons executivos para o time. Bom, para mim, acho que eu posso dividir acho que 2 dimensões bem distintas de conselhos e como é que a gente estrutura no seu tempo as coisas, né? Vou fazer um parâmetro dentro do Grupo Votorantim, que eu participo do Conselho de Administração do grupo, e da minha empresa, que eu estou montando o Conselho de Administração. Então, são entidades bem distintas e dinâmicas muito distintas. Uma você está lá em cima, num nível realmente mais alto, que você vê com lupa quase o business embaixo, é uma dificuldade. Quando você cresce, você tem que estruturar as empresas e os negócios de uma forma que tenha a sua própria dinâmica. E quando você está numa empresa como a minha atual, que eu estou empreendendo, que é uma empresa de alta taxa de crescimento e que tem uma dinâmica bem distinta de um grupo ou de uma empresa mais consolidada que tem já menos crescimento. Então, no nosso caso, da Natural One, eu tenho um sócio, que é a Gávea Investimento, que entrou na companhia em 2017, e eu tenho tido muita satisfação de empreender, então, as próximas etapas de crescimento da companhia. Primeiro, eu acho que é importante para você ter sucesso e ter sucesso no que você faz, é você ter uma sociedade harmônica. Se você não tiver uma sociedade harmônica, já não vai dar certo qualquer conselho. No nosso caso, que é uma empresa jovem, a gente também tem a oportunidade de estruturar o conselho à luz das oportunidades que o negócio tem, que é diferente também de uma corporação ou de uma empresa que tenha uma diversidade de sócios, que, na verdade, você monta uma representação dentro da sociedade do nosso negócio, que temos a oportunidade de trazermos pessoas que têm a ver com aquilo que nós queremos construir, que elas possam ter e ajudar a nossa empresa a chegar lá e realmente construir o nosso sonho. Então, especificamente, vou tentar dar exemplo, quando a Gávea entrou na estrutura de capital da companhia, a gente pensou, olha, eu não vou acelerar, embora no acordo de acionista previa 5 pessoas no conselho, etc. Falei, olha, vamos fazer uma coisa para simplificar.
Mauri, que é o meu sócio da Gávea, que representa o fundo da Gávea na companhia, você é o chairman da companhia, eu vou tocar o dia a dia aqui com a turma, e depois a gente vê como é que a gente estrutura o conselho, porque não era o momento ainda, apesar de estar no acordo, a gente acabou não evoluindo ainda naquele momento, e não era a prioridade. Nesse momento, exatamente, já estamos formando o conselho, depois de um ano da entrada deles, tinha outras prioridades, que era formar primeiro o time com o CEO da companhia, e no formato que a gente olhava para frente. Então, para mim, foi muito assim assertivo não se precipitar, em primeiro ponto, de montar um conselho só, porque no acordo de acionista eu previa esse conselho, achar o formato e realmente as pessoas que fazem sentido estar no conselho. Então, por exemplo, nós fechamos com o Alexandre Borges, que montou a Mãe Terra, que hoje está no conselho da Unilever, uma pessoa totalmente alinhada com tudo aquilo que a gente quer construir, com uma experiência incrível. Vou trazer outra pessoa, que eu estou indo para a Inglaterra agora trazer, que tem uma dimensão de internacionalização da companhia, então é importante ter uma pessoa com experiência internacional específica para sucos, que é o nosso negócio. Então, acho que é empreender, montar um conselho, você ir para o conselho, é uma continuidade do empreender. Uma empresa, jovem como a nossa, quando você traz um CEO, e a primeira coisa que nós fizemos na Gávea foi achar qual é o modelo de negócio de gente que nós queríamos para o nosso negócio. E aí nós calibramos dentro da luz daquilo que a gente estudou que fazia sentido, que é o modelo também de stock options e modelo de sócios. Eu acho muito importante, primeiro, qualquer que seja a experiência ou qualquer que seja o desafio dessas empresas, é que, obviamente, você ir para um conselho, você tem que ter um CEO muito alinhado com você, ainda mais numa empresa jovem como é a nossa. Então, acho que isso é muito importante, você calibrar bem que a pessoa que venha a preencher essa responsabilidade está muito alinhada sobre todos os aspectos da sociedade e dos valores daquilo que você tem. Joia. No meu caso, primeiro, eu sempre fui empreendedor, foi uma empresa familiar e para a gente já estava na agenda, estatisticamente, você realmente, sua empresa durar 2, 3 gerações, estatisticamente, é muito pequena a probabilidade de sucesso. Então, é questão até de sucessão. No meu caso, já estava na nossa agenda de transferir isso para um grupo de executivos. É o que, mais ou menos, o que nós estamos fazendo nesse momento, onde nós criamos, com a ajuda de consultoria de fora, comitê executivo e comitê consultivo, onde eu e meu irmão estamos trabalhando mais no conselho. Na Alipar, que é um holding de alimentos, onde já participo, onde nós temos um sócio também, um fundo, o Private Equity, G5 Evercore. Nós temos 2 empreendedores, que é Ricardo Alves e eu, que somos franqueadores a longa data, e o banco também com 1/3 dentro do acordo de acionistas. E, como diz o pessoal, acho que o desafio realmente os alpinistas, acho que a maioria morre no retorno, não é atingido o cume. Então, acho que a maioria das pessoas não planejam o retorno, não planejam, não dedicam uma energia para o retorno, realmente, à base. Acho que esse objetivo para a gente estava muito claro, e como nós não temos sucessor, a gente sempre trabalhou dentro da nossa agenda, e acho que é um ingrediente a mais. Acho que, nesse mundo de grandes transformações, as nossas competências também não estavam mais acompanhando a velocidade das mudanças que estão ocorrendo nesse momento. Excelente. Se eu puder aproveitar a carona aqui, tem uma das perguntas da plateia que tem muito a ver com isso. Vou repetir aqui, a gente ajusta, mas qual a principal diferença, na visão de vocês, entre um executivo e um empreendedor? E se tem essa diferença, se é possível dar o próximo passo. Então, se você puder continuar, você já elaborou no início. Total. Eu acho que empreendedor, no meu caso, eu nasci muito empreendedor, então minha vocação é de empreender. Então, toda hora está querendo abrir, toda vez que eu converso, às vezes até faço algumas mentorias, quando eu faço uma entrevista, começo a conversar, já roda todo o business plan na cabeça, todo o projeto, é só sentar e realmente imprimir um BP. Então, eu sou muito empreendedor. Então, esse é o desafio também. Acho que tem empreendedor e tem o executivo que faz a gestão. Tem outras características. Isso não quer dizer que não seja empreendedor. Acho que todos nós somos empreendedores, principalmente executivos que estão assumindo hoje dentro da empresa para tocar a empresa. Eles são empreendedores, todo dia realmente tem desafios novos. Eu chamo eles de nexialistas, que não são nem generalistas nem especialistas. Eles têm uma facilidade de absorver dados, eles têm facilidade de lidar com pessoas e departamentos e realmente foco em objetivo e solução dos nossos problemas, dos propósitos dos projetos. Bacana. Eu vi uma vez uma brincadeira onde o empreendedor falava que empreendedor tem muita
iniciativa e o executivo tem muita acabativa, né? Então, abre-se novas frentes com o empreendedorismo e precisa de gente muito boa para executar ao lado, para poder terminar todas as tarefas de crescimento, né? Ricardo, você mencionou lá atrás que na primeira parte da sua carreira você estava dentro de uma corporação muito grande e agora montou uma empresa do zero que está ficando grande também. Algo a contribuir nessa visão de o que é um executivo e o que é um empreendedor? Bom, acho que, basicamente, ser empreendedor está no DNA de cada um de nós. Quer dizer, você é ou você não é. Acho que também é um pouco da minha personalidade. Eu gosto de empreender sempre, desde moleque. Eu tinha vergonha de pedir mesada para o meu pai, queria trabalhar desde criança. Então, sempre quis trabalhar. E, no fundo, era para ter independência. Então, acho que você ser empreendedor é um lado pessoal de cada um, que você pode ter essas vocações e desejo de ser empreendedor. Eu tenho esse lado meu que, de fato, gosto de empreender e ficaria muito infeliz se eu tivesse que ficar sem empreender. É muito distinto. O ambiente de você empreender numa corporação é bem diferente de você empreender, como eu fiz agora, recentemente, uma empresa do zero. Os desafios são muito diferentes. Acho que você empreender numa corporação, você tem musculatura, você tem capital, você tem uma série de dimensões que facilitam, né, você empreender, mas, ao mesmo tempo, você tem morosidade, você tem vários outros problemas. Atualmente, eu estou achando uma delícia você ser realmente empreendedor numa empresa pequena e ganhar mercado de corporações, porque isso é o desafio que nós temos. Ser uma empresa sem a dimensão de uma corporação, mas ganhar mercado de corporações. E eu acho que, para dar certo isso, no caso de trazer formação de time, você tem que ter um propósito muito claro do que você quer ser, do que você, de fato, está fazendo e como você vai querer chegar lá. Alinhar o modelo de pessoas. Acho que você não vai ter sucesso se não alinhar esse modelo. E eu acho que você no caso, vai trazer um CEO para a operação, você tem que estar muito alinhado com ele. Primeiro, porque, de fato, geralmente as pessoas, quando você traz, dificilmente vai ter a experiência daquele negócio novo que você está montando. Ele veio de algum outro lugar, que teve a sua experiência, que vai contribuir, sim, para completar e complementar a empresa, tocar uma parte importante do negócio, mas eu acho que é uma troca de bastão que ela se dá de uma forma organizada, onde nós, que temos o papel de respeitar também o novo que está chegando, para não tirar a responsabilidade e a autoridade dele, mas, ao mesmo tempo, não sair totalmente de deixar um bastão que você não sabe muito bem como é que ele vai correr com aquele bastão. Então, no meu caso, eu tenho, sim, estado bastante presente ainda em algumas questões. Eu tenho que me dividir o meu tempo com ele, eu vou fazer isso, você faz aquilo, para o bem da companhia, pela velocidade de crescimento que a gente almeja. E outro ponto que eu acho que é fundamental, que essa frase não é minha, mas eu compartilho plenamente, é da empresa de dono. Dono faz qualquer papel, executivo não faz qualquer papel, né? Então, eu acho que é muito importante, ao trazer uma pessoa que tem essa responsabilidade, que ele tenha a responsabilidade, assim como nós, donos, temos, né, de você, de fato... eu me lembro direitinho, quando eu comecei a empreender, trouxe uma pessoa, um diretor de uma outra companhia grande, e não tinha ninguém, né? A empresa estava começando, então todo mundo tem que fazer de tudo, não tem jeito. Quebrou a máquina lá, tinha que entregar produto, não produzia, está desesperado. Eu falei, mas eu já liguei lá, e já não sei o quê, o cara não vem, o técnico não vem. Bom, no dia seguinte, às 4h, acordei, eu peguei o carro, fui na fábrica, não peguei o técnico, você vem comigo, levei para a fábrica, e ele encaixou, viu como é que é você fazer uma empresa pequena. Quer dizer, dono faz qualquer coisa. Executivo, nem sempre, se não estiver alinhado, não faz qualquer coisa. Então, acho que todos nós que temos no crescer esse caminho, eu acho que nós temos só que alinhar muito bem as pessoas que a gente atrai, para que a gente não perca essa energia positiva, acho que nós, empreendedores, temos. Excelente. Acho que é o que no painel anterior o Edgar chamou de protagonismo, né? Seja quem for, tem que ter esse protagonismo para fazer o projeto acontecer. Fred, se eu puder te pedir aqui para contribuir, tem uma pergunta ampla, mas acho que é bem bacana, que é qual o segredo para continuar sonhando e passando à frente o seu propósito sem se tornar apenas uma empresa comum, à medida que você sai do dia a dia? Tá bom. Eu queria só complementar. Perfeito. O empreendedor, em diferentes estágios da companhia, ele vai acumulando papel de executivo cada vez mais, né? Então, quando você está no início, você é muito mais empreendedor e muito menos executivo, mesmo porque tem menos o que ser feito, né?
tem mais o protagonismo, como você está falando. Conforme a empresa vai crescendo, você vai acumulando muito papel de executivo dentro dos empreendedores, no meu caso, 3 sócios, e às vezes você até perde um pouco a energia empreendedora por conta disso. De vez em quando aparecem aqueles projetos que se fala, pô, mas de onde saiu isso aqui? É aquela energia de empreender que aparece dentro da companhia, mas eu acho que o movimento natural é você buscar um quadro executivo, um time executivo que tenha essa velocidade e essa paixão e esse protagonismo do empreendedor, e o papel dos fundadores, empreendedores, enfim, dentro do conselho, exatamente fazer essa curadoria, quer dizer, olhar para o que está sendo feito e enxergar que está alinhado com com essa energia empreendedora, que não obrigatoriamente está ligado àquele gut feeling que você tinha quando você fundou, porque o mundo hoje muda muito rápido. Os negócios podem virar para áreas digitais, tal, coisas que na nossa geração, eu estava comentando um pouco mais cedo aqui, dentro da nossa conversa, que tem várias iniciativas que hoje são obrigações de uma empresa, e que, no nosso caso, quando nós fundamos a companhia, nós tivemos que aprender. Então, a responsabilidade social, a empresa ser sustentável, ter uma coisa igualitária dentro da companhia, são coisas que lá nos anos 90 não era uma preocupação do empreendedor, né? Hoje em dia é uma obrigação, né? Então, trazer essa geração nova e você fazer a curadoria dentro de um conselho, para mim, está sendo um desafio quase tão grande quanto fundar a companhia lá atrás. Eu acho que é um aprendizado que, enfim, está sendo muito produtivo, e a gente está muito bem impressionado com o que a gente está vendo até agora. Muito bom. Lembrando, pessoal, enviem suas perguntas aí. A próxima agora tem muito a ver com um assunto que a gente tocou várias vezes aqui indiretamente, falou na nossa preparação, mas o Pedro Lins colocou o holofote em cima, que é: qual o critério que vocês têm para escolher membros do conselho, levando em conta a diversidade de ideias? A gente comentou rapidinho lá fora, né? E você deu o gancho perfeito aí agora. O projeto original de cada um deles era fazer a empresa dar muito certo, continua sendo fazer a empresa dar certo, mas agora tem que fazer o conselho dar muito certo também, né? Por onde está passando a cabeça de vocês em relação ao conselho em si, como estruturar e como montar? No nosso caso, enfim, a gente está passando por um processo grande de planejamento estratégico para os próximos 3 anos, e desse planejamento, enfim, vão sair iniciativas não só do core do nosso negócio, mas de adjacências que talvez a gente tenha menos domínio. Claramente, na hora de escolher esse conselho, esses conselheiros vão, além de ter os valores alinhados com a companhia e a cultura, eles vão contribuir com essas adjacências, na minha opinião. No nosso caso, o conselho nosso é pequeno, são 5 pessoas. Pelo menos, por enquanto, esse é o número de participantes. E das quais 2 é do fundo da Gávea, eu e mais 2 externos que eu convidei. Um exatamente que é para a construção de marca, que tem experiência de empreender e que conhece muito bem o Brasil, a velocidade do Brasil, que é o Alexandre. E o segundo, como nós temos exatamente um propósito de ganhar o mercado externo, é uma pessoa que tem exatamente experiência internacional desse mercado. Então, acho que é muito em função do negócio, do business, né? Você trazer pessoas que têm os seus valores, que têm empatia com nós, né, na dinâmica do negócio, e tem a satisfação de estar junto para contar, não só contar uma história, mas construir uma história, né? Então, acho que é alinhar essas peças todas. No nosso caso, no caso de holding de alimento, nós tivemos o cuidado de fazer um bom acordo de acionistas, onde eu e o Ricardo, que somos franqueadores e viemos do chão de loja, que tivemos realmente 2/3 da decisão dentro do acordo, e o banco com 1/3. E no caso da Morana, onde faz a parte Morana, Balune e Love Brands, são 3 marcas, na verdade eu tenho um sócio que é irmão mais velho, inclusive mora fora, então nós somos bastante diferentes, de cultura, de idade, de gerações. Então, nós criamos, com a ajuda da consultoria, que o Daniel está aqui em algum lugar, um amigo nosso, e ajudou a construir, nós temos um comitê estratégico,
onde a gente debate, a gente discute e sai um direcionamento só para o comitê executivo. Então, ainda nós estamos nesse projeto, ainda trabalhando, como diz o José Galó, é difícil, porque realmente o dono, o conselheiro, tem que ter olho, nariz no negócio, mas não pode pôr o dedo ainda, né? Então, tem que respeitar os jovens, a forma de eles executarem. E, pela surpresa nossa, pelo menos minha surpresa, eles têm feito muito melhor do que eu teria feito. Então, isso acho que nós estamos no caminho super certo. Bacana, excelente. E é um bom conduíte para a próxima pergunta aqui, que é também, na motivação, nenhum de vocês, você tocou agora marginalmente, mas nenhum de vocês tocou num motivo que é muito comum, que é abrir caminho para os talentos que estão crescendo dentro da empresa. Foi uma das perguntas da palestra aqui. Existe expectativa dos colaboradores de ter oportunidade de ocupar esses cargos executivos. Quando traz uma pessoa de fora para ocupar essa posição, como lidar com essa expectativa? No nosso caso, no caso da holding, nós erramos bastante. Chegamos até, entre aspas, enviar um executivo para Indaiatuba, alugar casa, tal. Depois de um mês, nós tivemos que dispensar. Nós erramos muito. No caso da Morana, nós temos um profissional que nós identificamos dentro do grupo, que já tinha uma história, já tinha competência, tinha uma visão sistêmica, se mostrava um bom executivo. A grande forma de eu convencer internamente foi, se a gente não der essa oportunidade, a gente perde esses talentos. Eles são muito empreendedores também. Então, eles empreendem, chegam a um ponto, eles querem mais. Então, se você não coloca mais areia na caçamba deles, a gente perde esses talentos. E eu estou no mercado já há quase mais de 30 anos no varejo, eu tenho visto profissionais menos gabaritados do que ele, em altas posições. Então, isso foi minha defesa para não perder esse profissional. Então, vamos dar essa oportunidade. E, não sei se vocês perceberam pela minha cor, voltei do Ceará ontem à noite. Então, isso me permite realmente poder buscar esse equilíbrio também. Tem essa dimensão que a gente fala menos ainda, né? Aqui eu sou boliviano, lá eu virei havaiano. Excelente, muito, muito bom. Trocadilho infame, né, mas no caso da Morana, então, foi prata da casa, né? Que vocês foi prata da casa, dentro. E tinha que ser. Tinha que ser, senão são engolidos. É uma empresa de décadas, então tem vários feudos, várias culturas. Se eu trouxesse gente de fora, ia ser engolido. Então, tinha que tomar esse cuidado. Joia. Fred, como é que vocês estão? No nosso caso, foi interessante. O CEO que nós contratamos, inclusive, acho que ele está aqui em algum lugar, ele teve 3 anos de CFO na Track and Field. Então, foi interessante porque ele conhecia bastante a cultura da empresa, o que facilitou bastante a entrada dele lá. Agora, teve uma coisa interessante. Quando ele entrou, ele pegou cada funcionário de gerência e conversou um a um. É um pouco aquela história, deixa eu ver se a empresa que você me vendeu, deixa eu ver a empresa que você realmente tem, né? E ele conversou com cada um para entender a visão, tal. E agora, no momento que está sendo estruturado o quadro executivo, que a gente está colocando um diretor de RH, CFO, COO e um gerente digital, ele está fazendo uma coisa muito interessante, que é abrir para todo esse... Nós temos muitos funcionários com mais de 20 anos de casa, muita gente com muita bagagem, muita cultura, que vive em track and field há muito tempo, e ele abriu para todo mundo que quisesse participar do processo de seleção dentro da companhia, que pudesse participar. Eu acho que tem alguns cargos que ele ainda está selecionando, nós estamos selecionando, e eu acho que tem uma possibilidade grande de a gente ter uma prata da casa nesses quadros. E ele, pelo fato de ter passado 3 anos e também, depois de ter saído, ter ficado um tempo na NBA e depois voltado, também, de alguma maneira, é uma prata da casa, né? É um retorno de alguém que estava lá dentro. Então, sim, nós abrimos essa oportunidade lá dentro. Sim. Joia. Bom, no meu caso é bem distinto. Uma empresa nova de 4 anos, você tem que trazer gente fora, não tem opção de formar ainda, né? Quando você tem taxas grandes de crescimento, então, mais ainda. Então, para mim, o que eu procurei fazer, primeiro, estar alinhado com a cultura daquilo que eu acho que são os meus valores, né? Então, se você prega isso e faz isso, acho que é muito importante, e tudo mais tem que ser coerente com isso. Então, desde do início, no caso do CEO,
veio da Ambev, uma experiência de 18 anos lá, depois foi para a BRF. E primeiro o choque cultural é que, tipo assim, escala do negócio. Bom, você vai ver um negócio aqui que teu EBITDA é um múltiplo de N vezes do que nós estamos faturando hoje. Como é que você vai se sentir numa empresa com essas características, né? Porque são dimensões bem distintas e o papel de cada um nesse ambiente, não naquele ambiente de corporação, enfim, que tem muito recurso. Então, acho que esse é um desafio de uma startup. Mas, quando você tem um bom propósito, que as pessoas têm naturalmente a motivação, isso facilita muito. No paralelo, então, contratamos e formamos algumas pessoas, mas acho que nós, desde o ano passado, nós começamos um processo com a Fundação Estudar de trazer trainees, de formar essa mão de obra. Já a gente acredita, obviamente, no conhecimento. Acho que as coisas não acontecem por acaso, você tem que ter qualidade de recursos humanos dentro daquilo que a gente tem de valores e de propósito. Então, formar mesmo. Aí não tem de começar do zero mesmo. A partir do ano passado e todo ano nós vamos trazer X pessoas. No caso, no ano passado foram 12 trainees que nós trouxemos. E queremos perpetuar esse modelo que você formar teu talento, né, dentro da companhia. Como tem um bom crescimento, a ideia é exatamente poder aproveitar e, com o tempo, eles subirem. Como gerenciar emocionalmente essa ausência do dia a dia da gestão? Que é como aprender a meter o nariz sem meter a mão, né? E como que funciona isso para vocês como indivíduos? Isso eu acho que é o maior desafio para o empreendedor. Sem dúvida nenhuma, eu acredito que, como eu fundei a empresa, eu passei por tudo, dentro do processo de formatação, de gestão, de expansão do negócio. Passei por todas as áreas, inaugurei loja, escrevi os manuais, então realmente dá vontade de colocar a mão em tudo, acelerar o processo. Isso é realmente onde tem que policiar. Mas tem que ter um trabalho de afastamento, olhar um todo, um contexto, e tem que dar esse oxigênio para a nova geração. Quando eu falo oxigênio, entendo que dá espaço e dá o tempo necessário. Até avião para decolar, dá uma barrigada para atingir realmente sua altitude necessária. Então, precisa dar um tempo e espaço para eles, e realmente dando sempre capacitação e condições de trabalho. Então, isso eu acho que nosso papel agora como conselho ou comitê é realmente dar a inspiração e a propósito. Realmente, eu acho que é mais estratégico, mais uma inspiração para eles e mais um bate-papo, quase um pai com um filho de 30 anos. E é esse trabalho que eu tenho feito mais. Joia, alguma dica do que você está fazendo para você mesmo? Algum hack para como conseguir manter essa distância? Como que se convence disso? Para mim é muito fácil. Acho que o meu irmão, que é mais passional, acho que tem uma certa dificuldade. Para mim, realmente eu consigo buscar esse equilíbrio, ter essa visão realmente muito clara. Então, não tenho tido muita dificuldade, não. E a gente, acho que é importante ter os rituais de contato, onde a gente cria mecanismo, onde nos rituais a gente dá o feedback, a gente busca esse alinhamento novamente. Joia. Fred? Bom, no nosso é difícil, não é fácil, né? Mas no nosso caso a gente está tentando manter realmente um afastamento aos poucos, né? Quer dizer, é um processo aos poucos. Eu tenho aproveitado também para participar de 2 conselhos consultivos que eu faço aqui com a Endeavor, até para aprender. É uma troca, né? Quer dizer, quando você participa de um conselho consultivo de uma empresa que você não é fundador, que você não tem nenhum interesse, você aprende bastante para quando você entra numa empresa que você tem uma participação e um interesse e um vínculo emocional maior. Então, isso eu estou fazendo. Até a gente tem uma brincadeira entre os sócios lá, que realmente só vai ter acontecido quando nós não tivermos mais sala, né? Outro dia eu passei na minha sala e minha filha tinha passado escrito um cartaz, Sala do Papai, né? Eu falei, arranque isso aqui. Pega, né? Precisa acabar com isso, né? Então, esse movimento de... eu acho que, pessoalmente, poder participar de outras histórias, de outros conselhos, né? Eu faço isso aqui com o Endeavor, e acho que também, naturalmente, esse veio de empreendedor, de todos nós, não é uma coisa que acaba tão fácil. Então, uma outra coisa que eu fiz, eu estou participando de um fundo de venture como investidor, mas é um fundo que é aberto a você ir participar da opinião na empresa, visitar as empresas e tal, para pegar um pouco
da cultura de análise de startups, e é uma coisa que também está me dando bastante prazer. Eu gosto bastante de ler e de viajar, então isso é uma coisa que está me ocupando um pouco também. Ampliando a oportunidade do give back, né? E trazendo muito para o conselho da Trek mesmo. Eu acho que vai, ao longo do tempo, muitas coisas do novo mercado, da digitalização, você começa a enxergar de uma forma global e tem muita coisa útil para você traduzir para a tua companhia. Estamos chegando ao final do tempo aqui, mas eu queria, Ricardo, que você desse a sua contribuição aí. Rapidinho, acho que, para mim, eu ainda estou na fase de formação plena ainda desse time, né? Então, eu estou junto ainda, vira e mexe, vou no laboratório, ver como é que está o desenvolvimento do produto, vou na linha de produção, ou vou em algum cliente para interagir junto, exportação, principalmente, eu também tenho viajado bastante para representar a companhia e abrir os mercados lá fora. Então, acho que a formação do time, você tem que estar junto. Mesmo que você está no conselho, não é porque você está no conselho que você não vai colaborar na transmissão do teu conhecimento para essa turma nova que você está formando. Então, acho que é muito bom e eles gostam, você sente a empatia e a alegria que quando você está junto, dividindo com eles aquela situação. Então, acho que é muito gostoso. Acho que não é porque você está no conselho, não, agora eu não vou mais na fábrica, não, agora eu não vou mais no laboratório. Não, eu vou sim. Eu vou participar de algumas coisas, mas sem interferir no sentido. É muito mais para trazê-los e formá-los do que interferir, né? Então, acho que esse é uma coisa delicada que você tem que ter habilidade também não interferir de uma forma errada. Quer dizer, uma coisa é você ajudar na formação, incentivar as pessoas, colaborar no incentivo daquilo que você pode contribuir, e outra coisa é você ter o papel do CEO, não é isso? Então, acho que tem uma distinção. Joia. Eu vou me atrever a fazer aqui meia pergunta para a gente poder encerrar. Com base na experiência recente de vocês, se vocês puderem compartilhar uma única coisa, mas que seria um não faça, um don't. O que vocês podem transferir de pérola para a audiência de algo recente que vocês fizeram que vocês se arrependem? Para mim, acho que é se apegar. Eu acho que tudo isso é finito, não se apegar a nada. Eu sou super desapegado. Joia, desapega, propaganda gratuita para a LX aqui. No meu caso, assim, nesse movimento, quando você faz esse movimento, como a gente falou, a empresa cria anticorpos. Então, muitas pessoas tentam burlar esse movimento de profissionalização dentro da empresa. Pessoas que se relacionam com você há muito tempo, que vêm falar com você diretamente. Então, tem que ter uma disciplina para manter a regra do negócio na linha. Porque muitas vezes dá vontade de você, nesse caso, atuar. E tem que ter uma disciplina grande para não atuar. Joia. Ricardo? Eu acho que, primeiro, você realmente trabalhar no sentido que a empresa possa se perpetuar naquilo que você acredita. Então, a cada tempo vai ter uma realidade. Eu acho que tem uma coisa maior, que aí eu acho que é aquilo que eu acredito para todos. Eu acho que a vida é muito curta para ser pequena. Então, acho que todos nós, no seu tempo, tem que contribuir de formas distintas para aquilo que você acredita, né? Então, faça o seu melhor a cada tempo. Você vai ter sempre acho que a disciplina de achar o que é certo naquele momento fazer, aquilo que não é mais necessário ou devido, e calibrar o seu caminho para a sua história. Joia. Tradução livre aqui, então, é desapego, disciplina e sonhar grande, né? Mirar lá na frente. Então, gente, eu queria que vocês me apoiassem aqui, dando o muito obrigado, painel incrível aqui. Obrigado. Um ótimo dia para vocês.